Na aula dessa semana, vamos falar sobre o rei Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel, e através desse casal analisarmos as providências divinas e o que o pecado e a permanência nele é capaz de fazer com o homem. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Acabe e o profeta Elias. O autor original dessa aula vai ter como texto base 3 capítulos de 1 Reis, de forma aí alternada. O primeiro texto, a primeira leitura que seria feita em 1 Reis, capítulo 16, apenas o versículo 29 e o versículo de número 30. O segundo capítulo lido seria 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 7. E o último capítulo teria a leitura sendo feita em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 17 ao versículo de número 21. Aqui nas nossas aulas online, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos e aí chamar a atenção para 2 versículos. Nesse caso, a leitura aqui será feita em 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 e versículo de número 21. Por isso, mais uma vez eu convido você e a sua amada família a pegarem a palavra de Deus e me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18, apenas os versículos de número 18 e 21. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então, vamos lá. A aula de hoje é uma aula um pouquinho mais complicada. Por quê? Se você está com a revista aí aberta, você vai reparar que o autor vai se concentrar em apenas 2 personagens por um longo tempo. Ele vai se concentrar em Acabe e em Jezabel, tá bom? Ele vai passar por Elias, ele vai passar pela função do profeta Elias, mas os 2 personagens que vão ser mais privilegiados vão ser o casal Jezabel e Acabe. Então, para a gente tornar essa aula um pouco mais profunda, eu decidi fazer algumas modificações. Então, se você está me acompanhando com a revista, você vai reparar que eu vou fazer muitas dessas observações durante o decorrer da aula, Muitas dessas modificações ao longo da aula. A primeira coisa é que eu não vou trabalhar em 3 tópicos, eu apenas vou trabalhar com 2 tópicos, literalmente privilegiando Jezabel e Acabe. A segunda coisa que você vai reparar é que eu vou fazer um pequeno retrocesso, ou seja, eu vou voltar um pouquinho lá em Jeroboão para explicar ali o contexto de Acabe e Jezabel, tá? Isso se faz necessário porque a gente está falando sobre um período histórico de monarquias, de dinastias, de famílias no poder, e eu quero que você tenha essa noção de continuidade. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas ao longo do desenvolvimento da aula você vai entender que eu quero que você entenda, que você compreenda de fato que veio um atrás do outro e como foi essa dinâmica desses reis que foram sucedendo uns aos outros, tá bom? Até mesmo porque você precisa compreender porque tudo que vai acontecer no reino de Acabe. Tá certo? Quais são ali os contextos apresentados para que seja no reino de Acabe que Deus se manifeste tão grandemente, tá bom? Se você está me assistindo sem a revista, você fique tranquilo, é só você ter a sua Bíblia do lado e acompanhar aqui as referências, tá certo? Porque isso vai ser muito importante para que você saiba exatamente daquilo que eu estou falando e veja que a gente não está fugindo aí da doutrina bíblica e do que é ensinado dentro do padrão da palavra de Deus. Tá bom?
Outro aviso aqui, como uma aula de conteúdo histórico, pode ser que ela fique um pouquinho extensa, mas não se canse não, tá bom? Vai ser necessário esses detalhes para que eu atinja no final o objetivo geral da revista, porque, como sempre, eu atinjo porque esse é o objetivo, tá certo? Então, vamos lá, vamos falar então sobre Acabe e Jezabel, mas vamos começar pela nossa introdução, nosso pequeno retorno aí, nosso pequeno retrocesso, certo? Vamos lá. Jeroboão, como eu terminei, né, de falar para vocês na lição de número 2, foi o primeiro rei do Reino do Norte, né? Ele vai dominar ali sobre o Reino do Norte por algum tempo. E ele vai apresentar características de um mau rei aos olhos do Senhor. O Reino do Norte, ele vai enfrentar muitas dificuldades em se manter estável e se manter constante e até mesmo em alguns momentos de se manter em funcionamento. Isso vai ser resultado, né? Isso vai ser consequência de dois fatores importantes a respeito das atitudes dos reis do Reino do Norte. O primeiro é a sua falta de comprometimento com o ofício. Os reis de Israel que vão suceder Jeroboão serão reis que não terão nenhum tipo de compromisso com o seu reinado, não vão ter compromisso com o seu povo, vão ser reis egocêntricos, reis egoístas, tá? Reis que vão se deixar levar pelas suas vontades e desejos, tudo bem? O segundo fator, que aliás é o fator principal, que é o que chama mais atenção, é o fato de todos eles terem abandonado ao Senhor de forma deliberada. Eles abandonaram o culto, o louvor e a adoração ao Senhor para servirem aos outros deuses e aos outros ídolos que Jeroboão foi o responsável por implantar no Reino do Norte, tá bom? E essas atitudes, obviamente, serão as responsáveis pelo contexto e pelo agravante, né, desse contexto durante o reino de Acabe. Para que você possa entender de melhor forma o porquê algumas coisas vão acontecer no reino de Acabe, qual é o propósito da manifestação divina no reino de Acabe, se faz necessário que a gente retroceda um pouco, dê uma olhada ali nos reis anteriores a Acabe, para que você possa entender ali o que Deus está fazendo com relação ao Reino do Norte, como Deus está se pronunciando, se comportando com relação a esse reino e por que Elias vai ser levantado no reino de Acabe, tá bom? Então, nesse primeiro momento, ainda na introdução, eu vou fazer um pequeno retrocesso ali dos reis, de dois reis que vão anteceder ali o reino de Acabe, para que você possa entender não só o objetivo final da aula, mas que você possa compreender por que Acabe e Jezabel vão entrar dentro desse contexto e vão acabar chamando tanta atenção, tá? Então, vamos lá. Acabe teve um pai, e o pai de Acabe era Onir. Onir foi o 6º rei de Israel e vai governar por 12 anos, entre as datas de 885 a 873 a.C. As principais informações que a gente encontra a respeito de Onir, você vai observar que elas vão aparecer ali em 1 Reis, no capítulo de número 16. Ele vai chegar ao trono, né? Ele chega ao trono num momento de muita instabilidade em Israel. E Tirza vai continuar sendo ali a capital do Reino do Norte. Todavia, o que vai nos chamar também muita atenção é como o pai de Acabe chega ao trono. Antes de Onir subir ao trono, existia uma outra dinastia, que era a dinastia de Baza. A dinastia de Baza, ela também foi uma dinastia, também foi uma família que não adorava o Senhor e que os seus pecados subiram ao trono e não foram recebidas com amabilidade, né? Eles eram grandes pecadores, assim como os seus antecessores. O filho de Baza, Elá, ele era um rei displicente. O fato dele ter sido deposto mostra que ele era realmente um rei que ignorava muitas coisas, e principalmente o fato dele ser bêbado colocava ele numa situação
de muito desmerecimento diante da posição que ele ocupava. A família de Elá, né, que era a família de Baza, foi uma família que cometeu muitos pecados diante do Senhor. E Deus tinha dito que essa dinastia, ou seja, que essa família também pereceria, tá? Então foi no reinado de Elá que esse anúncio do Senhor de fato se cumpriu. Elá, por ser um rei bêbado, né, e a sua reputação levar esse título de uma reputação de um rei bêbado, de um rei inconsequente, vai levar a alguns oficiais a tramarem a sua deposição do cargo. E, de fato, é isso que vai acontecer. O reino de Elá estava em conflito com alguns povos. Então, nós tivemos ali um oficial dali das fileiras de Elá que vai usurpar o seu trono, vai assassiná-lo, e não só assassiná-lo, como matar todos os membros da família de Baza, né? Contemplando aquilo que Deus já havia anunciado. O nome desse oficial era Zinri. Zinri foi o responsável pela deposição, assassinato de Elá e também assassinato de toda a família de Baza. Matar toda a família de um rei era um costume, porque assim não teriam descendentes, né, para reclamar o trono, caso houvesse ali uma rebelião no meio do povo, acontecesse algo que enfraquecesse o seu reinado. Então Zinri assassina Elá, que já não era admirável, mata toda a família, mata todos os possíveis reclamantes do trono após a morte de Elá, e ele assume esse posto. Todavia, não havia só Zinri como opositor ao governo de Elá. Não existia só ele como um oficial que desgostava da postura de Elá. Existia também um outro general, existia também um outro oficial que era também citado e almejado como um possível rei. E esse rei, esse oficial no caso, era Onri. Onri estava em batalha contra os filisteus em Gibeton e chega a notícia de que Zinri tinha tido sucesso na deposição de Elá e no assassinato, né, na liquidação da dinastia de Baza. E ele decide então retornar a Tirza, porque até mesmo os seus próprios soldados diziam que ele deveria ser o rei, e de fato ele acreditava nisso. Então, na batalha contra os filisteus em Gibeton, ele termina o seu trabalho e volta imediatamente a Tirza para tomar o lugar de Zinri. A primeira coisa que Onir faz quando chega em Tirza é cercar a cidade, e Zinri, fraco, né, com medo do que poderia acontecer, dá cabo da sua própria vida. Então, até Onir, nós tivemos aí reis muito interessantes do Reino do Norte. Nós tivemos Jeroboão, que foi um apóstata. Nós tivemos a família de Baza, que parece que foi tão apóstata quanto. Nós tivemos Elá, que foi um rei bêbado e que foi usurpado do seu trono, né? Foi deposto do seu trono. Nós tivemos Zinri, que acabou com a própria vida. E agora nós temos Onir. Lembrando que Zinri não foi contado como rei, porque ele só ficou nessa posição durante apenas 7 dias, tá certo? Então, quando Onir sobe ao trono, ele sobe ao trono dentro desse contexto de péssimos reis que dão péssimos exemplos. Eu tenho um bêbado, eu tenho um suicida, eu tenho ali homens apóstatas e fracos que foram sucumbidos ali pelo pecado, e com ele não vai ser diferente. Onir, ele vai conseguir a façanha de ser pior, mais perverso do que Jeroboão. Onir, no começo do seu governo, ele também vai enfrentar oposição, porque nem todos os israelitas estavam do seu lado e vão começar a clamar um outro possível sucessor do trono, né? Um outro usurpador do trono que era ali citado como Tibni. Onir, observando que ele tinha um oponente ali, alguém que poderia substituí-lo nessa posição, ele vai lá e mata Tibni. Quando ele mata Tibni, é o momento que ele tem propício para colocar ordem na casa
e se declarar oficialmente como rei de Israel. Onir é o 6º rei do Reino do Norte. E como eu disse no começo, ele vai governar o Reino do Norte por 12 anos, sucedendo um bêbado, sucedendo apóstatas e sucedendo aí um suicida, tá? Sendo ele mesmo um próprio homicida quando ele mata ali Tibni para poder permanecer no trono. Onir vai ter algumas dificuldades, mas ele consegue manter a ordem, principalmente pelo fato dele aderir parcialmente à lei judaica, né? A lei israelita. Ele adere parte dessa lei, não completamente, mas boa parte dela. Onir supera Jeroboão, como eu disse para você, sendo um rei extremamente perverso e do lado espiritual ainda mais perverso. Ele vai incentivar e vai adorar a outros deuses, tá? Ele era um grande incentivador da adoração de outros ídolos, ignorando mais uma vez a adoração ao Senhor, né? Ignorando a adoração ali a Yahvé, tá certo? Onir se torna rei, vai governar por esse período, sempre ali destacando os reis, destacando os deuses que foram inseridos pelo rei do norte, lá no seu princípio, que foi Jeroboão. Então, Onir dá prosseguimento às mesmas práticas e até mesmo de forma pior do que Jeroboão, colocando assim, sendo referido assim, até mesmo fazendo parte de uma profecia do próprio profeta Miqueias. Onri agora era símbolo de perversidade, era símbolo de maldade, era símbolo ali de apóstata maior dentro desse período, desbancando Jeroboão dessa posição. Então fica claro que até mesmo antes de Acabe, todos os exemplos de rei que eu tinha do Reino do Norte eram reis perversos, opositores a Deus, que eram deliberadamente ignorantes a respeito de quem era o Senhor, de qual era a prática e de qual era o louvor, mesmo Deus se pronunciando e se posicionando através deles, para eles, através ali dos seus profetas, porque cada um desses reis teve um profeta ali que vai se manifestar. Onir é o responsável também pela compra da colina de Samaria de Semer, tá certo? Ou seja, Semer era dono da colina de Samaria, ele vende essa propriedade para Onir, e Onir então transforma Samaria em capital do Reino do Norte, tá certo? É com Onir que Samaria passa a ser a capital do reino ali, né, de Israel. De forma prática ou de forma de conduta de governo, pouco nós sabemos a respeito desse rei, tá? Mas nós temos absoluta certeza que ele fez coisas mais aos olhos do Senhor, tá bom? Ao ponto dele exercer também má influência no reino de Judá. Ele também vai conseguir lá colocar as suas ideias ou as suas práticas dentro do reino do sul, porque a sua filha Atalia se casa com um dos reis do sul, né? E ali ela vai gerar um filho, Acasias, e Acasias em alguns momentos vai ser tremendamente influenciado pela sua mãe, que trazia os costumes do seu avô, Onir, que era ali rei do Reino do Norte. Então Onir era extremamente perverso, era extremamente ruim e conseguia pôr a sua influência ali no reino de Judá, através ali da sua filha, que refletia isso através do seu filho, que era o rei Acasias, tá bom? Por causa disso, Judá também vai ter seus momentos de se colocar diante de Deus de forma impura, de forma suja, como os textos de 2 Crônicas e 2 Reis observam, tá? Onir, então, finalmente morre, e quando ele morre, ele deixa essa herança de maldade, de perversidade, e passa o trono a seu filho. Nesse caso, Acabe, então, sucede o pai no trono de Israel, a partir ali
de 1 Reis, no capítulo 16. E é a partir daqui que a gente começa o desenvolvimento. Ah, Manuela, por que você voltou tanto? Eu voltei porque é necessário que você entenda que aquilo que eu falei para vocês na lição de número 2, de fato ocorreu. Nenhum rei depois de Jeroboão seguiu a Deus. O nome do Senhor não foi pronunciado nesse momento. Mesmo eu tendo ali profetas que falassem do nome do Senhor e que eram rejeitados por esses reis. Todos eles foram maus reis, de fato. Entendeu? E vai ser em Acabe que a gente vai ter o ápice dessa má prática de todos esses reis do Reino do Norte, com a manifestação do Senhor, mostrando que ele é Deus de fato, certo? Então vamos para o desenvolvimento, né? Vamos apresentar os dois personagens principais dessa aula. A gente vai começar com Jezabel. Então o primeiro tópico da aula de hoje vai ser Jezabel. Quem é Jezabel? Que é considerada aí uma das mulheres mais perversas da história do povo de Israel. Jezabel era filha de Etibal, rei de Tiro e Sidom. Foi esposa do rei Acabe de Israel, né? E Acabe vai reinar ali entre 874 a 853 antes de Cristo, tá? Quando a gente fala de Jezabel, os estudiosos vão reparar que há ali uma jocosidade que o autor coloca a respeito dessa mulher, justamente para deixar bem claro que tipo de mulher ela é. O nome Jezabel, né, no hebraico bíblico, significa, né, não há nobreza. Então o autor, quando joga o nome de Jezabel no sentido hebraico, ele tá deixando bem claro que de fato Jezabel não era uma mulher nobre, Jezabel não era uma mulher boa, ela era uma mulher perversa em todos os seus sentidos, tá certo? Jezabel, o significado do seu nome ali, de fato, né, o significado verdadeiro do seu nome no original vai ser onde está o príncipe, no caso fazendo referência direta a Baal, ou também podendo ser interpretado como o príncipe existe, de novo fazendo referência a Baal. Então só aqui, só pelo nome, a gente já sabe a quem ela foi consagrada, porque o próprio pai dela, né, Etibal, era não só um rei, mas também um sacerdote de Baal. Então Jezabel literalmente foi ali consagrada ao lado negro da força de fato, e ela era de fato uma mulher muito bem estruturada na sua intenção e na sua prática religiosa. O escritor do livro dos Reis, né, para demonstrar seu desprezo por Jezabel, e também demonstrar desprezo não só por Jezabel, mas por todas as suas ações e principalmente por causa da sua religião, ele joga Jezabel, o nome Jezabel, ele traduz para o sentido hebraico para que todo mundo entenda de fato, que ele consiga caracterizar de fato quem era a rainha, como uma mulher, de novo repetindo, como uma mulher inteiramente perversa. Jezabel tinha toda a consciência e toda a estrutura, né, de uma mulher que tinha consciência da religião e da prática que ela tinha, tá bom? E um fato interessante aqui, que Onir, quando faz ou quando planeja o casamento de Acabe com Jezabel, no contrato de casamento tem uma cláusula ali que deixa muito claro que ela só se casaria se ela pudesse não só ter os templos, né, não só praticar a sua prática religiosa, como também incluir ali, implantar templos. Então Jezabel tinha um intuito muito claro de não só devotar-se, de já ser devotada ao Deus que ela servia, como também tinha um propósito claro de implantação à adoração não só de Baal, mas também a adoração a Azerá, ou Astarte, né, que era ali a esposa consorte de Baal dentro da cosmologia fenícia, tá? Ou da cosmologia apresentada ali por Sidom e por Tiro, tá certo? Então, ela tinha esse intuito. Em todo momento não foi escondido que o propósito de Jezabel era colocar dentro do Reino do Norte
uma adoração específica e, se possível, unânime, uma adoração unânime a Baal e a Astarte, né? Ou a Zerá, como vai ser apresentado aí em algum momento do texto, tá bom? Ela, né, vai contratar 450 profetas de Baal e mais 400 profetisas de Azerá, tá? Isso fica claro no texto de 1 Reis. Se você for para 1 Reis 18, você vai observar que vai aparecer a nomenclatura poste-ídolo, tá? Isso vai ser comum acontecer e tenha certeza que eu tô fazendo referência a Azerá, tá bom? Isso era comum, porque naquele tempo, muitas vezes, quando você queria colocar leis, colocar avisos, ou colocar até mesmo adoração a algum tipo de Deus, era normal você levantar um poste ou você levantar uma estela ali para declarar que aquele espaço, que aquele recanto pertencia ou se tinha um templo ali àquele Deus, tá certo? Então, se você for para o texto de 1 Reis, no capítulo 18, e aparecer poste-ídolo, tenha certeza que ali foi levantado uma homenagem, ali foi levantado algum tipo de templo, algum tipo de ídolo, tá certo? Ali é só para sinalizar que se tinha de fato ali um templo ou algum tipo de adoração a algum deus, idólatra, tá? Ela, além de contratar, ou seja, de trazer ali para subsistência esses profetas, né, que vão ficar na dependência dela, já que eles vão ser contratados, logo eles eram de alguma forma remunerados por ela, ela também vai passar a perseguir os profetas do Senhor, inclusive o profeta Elias, como a gente conhece muito bem durante alguns episódios ali desse fato, tá bom? Ela também foi responsável pela expansão da sua religião, né? E ela é a grande responsável por acabar de vez com um conceito que Israel tinha de limitar o poder da monarquia. Se você reparou muito bem, nas aulas anteriores, quando a gente começou a falar sobre monarquia, sobre dinastia e sobre a concepção desses termos, desses conceitos na prática de fato, se você voltar em Deuteronômio, você vai observar que o rei, a monarquia de Israel, não era uma monarquia absolutista. O que eu quero dizer com isso? O rei, ele não tinha domínio sobre tudo, ele não era dono de tudo. Os súditos dele tinham direito à privacidade, tinham direito a espaços privados. O rei, ele não era dono de todas as coisas. É muito comum a gente utilizar ali o sentido, né, a ideia de rei quando a gente pega Faraó, tá? Faraó, ele era um rei, ele era um monarca de fato absolutista. Por quê? Faraó era dono de tudo. Faraó era dono de todos os espaços do Egito. Tudo era do faraó. O faraó que às vezes era bonzinho e deixava as pessoas morarem ali, plantarem ali, mas elas tinham que pagar um determinado tipo de imposto, elas tinham que pagar um determinado tipo de aluguel. Mas tudo era dele. Quando ele requisitasse, rapidamente era dado a ele, era devolvido a ele. Então, a Jezabel, né, tinha esse conceito de que rei, né, de que o monarca, ele era dono de tudo. Só que em Israel, o monarca, o rei, ele era limitado. A gente vê isso não só em Deuteronômio, mas a gente vê isso em alguns momentos até mesmo com Davi, que Davi não podia fazer determinadas coisas, ele não tinha acesso a determinadas coisas. Isso mostrava a limitação que o monarca tinha. O monarca, ele não era dono de tudo. Se o monarca quisesse comprar qualquer coisa, um terreno ou um gado, ele tinha que pagar do próprio bolso dele, ele não podia ordenar que aquele espaço era dele. Não, existia uma lei em Israel que deixava muito claro que o rei era limitado de poderes e limitado aí, por causa disso, em algumas ações autônomas. Ele não era dono, ele não era proprietário das coisas, muito menos do povo. Ele era servo do povo, tá?
Então, quando Jezabel vem pra cá, vem pra cá não, né? Ela vai pro Reino do Norte, ela tem esse choque. E como ela tem um objetivo, e o objetivo dela é implantar o ídolo dela, o objetivo dela é que todo mundo seja unânime na adoração a Baal e a Azerá, ela olha assim e fala, opa, isso vai me atrapalhar. Porque se o rei é limitado, eu não posso impor tudo aquilo que eu desejo. Eu não posso obrigar o povo a fazer aquilo que eu estou mandando. Então, eu tenho que quebrar o conceito de poder limitado da monarquia de Israel. Esse era a única forma que ela tinha de impor a todos do Reino do Norte a sua vontade, que era de impor ali o seu Deus a todos os seus súditos, já que ela se casou com Acabe. E ela encontra, né, obviamente, a oportunidade de quebrar esse conceito de poder limitado, né, no episódio da vinha de Nabote, né, que virou até música. Alguns anos atrás a gente tinha uma música que falava sobre isso, né? Então vamos lá. O episódio da vinha de Nabote não só mostra a perversidade de Jezabel e a fraqueza de Acabe, né? A sua omissão, de novo, a gente volta para a omissão, como mostra também toda a perversidade que Jezabel tinha para atingir o seu objetivo. Quando Nabote se recusa a vender o rei Acabe a sua herança, né? A vinha que era a sua herança, que foi dada por Deus a ele, né? Que foi sua herança. Ele chora e vai... Chora não, né? Ele fica aborrecido e vai chorar no colo de Jezabel. E Jezabel ali vê uma oportunidade de quebrar esse conceito de poder limitado. Jezabel trama com outros homens para que Nabote fosse executado, né? E acusa Nabote de blasfêmia, né? Ela trama, ela faz uma falsa acusação a Nabote, para que Nabote seja acusado de blasfêmia e assim ele morra, não tendo ninguém para assumir aquela vinha. Acabe vai lá e toma posse daquele espaço. Ela trama para que Acabe tenha aquilo que ele deseja. E quando ela trama e Acabe tem aquilo que ela deseja, porque houve uma farsa ali, houve uma mentira ali, ela quebra o conceito de lei de poder limitado da monarquia e ela acaba se sobrepondo ali a qualquer outra reivindicação que o povo possa fazer, tá? Então, a vinha de Nabote, ela ganha essa importância toda na história de Acabe e Jezabel, não só pela omissão de Acabe, não só pela fraqueza de Acabe, né? Não só pela conveniência do rei Acabe, mas também foi a oportunidade perfeita que ela tinha de quebrar essa limitação que a lei israelense, né? Que a lei israelita impunha ao rei e à monarquia e automaticamente impunha a ela. Quando ela consegue quebrar isso de alguma forma, ela consegue de fato agora impor toda a sua vontade no Reino do Norte. E é isso que acontece, tá? O caráter e as ações de Jezabel ganham um significado muito grande ao ponto dela ser ali mencionada no Novo Testamento, ali em Apocalipse. Ela ganha um significado simbólico no livro da Revelação. A revelação ali refere-se a uma falsa crente na igreja de Tiatira, como para indicar que a ira do Senhor, né, que a ira de Deus seria contra ela por causa dos seus falsos ensinos e de sua imoralidade. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma percepção daquilo que Jezabel significa de fato. Jezabel significa uma falsa crente. Ela é uma falsa pessoa. Ela é uma pessoa perversa. Toda pessoa falsa, ela é perversa. Ela é má. Ela só quer atingir o seu objetivo. Então, quando a gente trata Jezabel, a gente está falando de alguém perverso. E também de alguém imoral. Não por causa da sua vestimenta, não por causa daquilo que ela utilizava, mas por causa das suas atitudes,
por causa daquilo que ela fazia, tá certo? A gente tem a gente tem como assembleiano, isso acontecia muito há alguns anos, que usar determinadas coisas, todo mundo chamaria aquela pessoa de Jezabel, colocando ela como uma pessoa imoral, como uma pessoa promíscua. Não é que isso não faça sentido, até porque Jezabel era imoral até mesmo por causa da sua prática religiosa. Mas Jezabel tem um teor muito mais profundo e simbólico do que simplesmente imoral. Jezabel é alguém falsa, é alguém que está no meio da igreja, mas que é falsa e que se esconde para colocar os seus falsos ensinos, para colocar as suas falsas ideias, tá? E Deus, no fim de todas as coisas, vai se voltar contra essas pessoas que são similares às ações de Jezabel, que são similares em caráter à pessoa aqui de Jezabel. Tá bom? Então, não limite Jezabel, que é comum isso acontecer, não limite Jezabel à interpretação apenas de pessoa imoral ou que se veste de forma chamativa. Não, Jezabel ganha um significado simbólico muito mais forte, muito mais profundo por causa das suas ações de falsidade. Ela estava no meio do povo escolhido, mas ensinava errado, ensinava com má intenção, com a intenção de levar o povo ainda mais à apostasia, levar o povo ainda mais distante de Deus, tá? Isso aqui é importante, essa aqui é a interpretação correta a respeito da figura e da simbologia lá de Apocalipse a respeito de Jezabel. Então, Jezabel chegou ao ponto, dentro da sua vaidade, dentro da sua posição, depois que ela quebra o conceito de limitação, por causa da vinha de Nabote, ela chega ao ponto, isso aqui supera todas as expectativas. Jezabel, ela chega ao ponto de exigir que o seu Deus, né, que o Deus lá que ela servia, tivesse pelo menos os mesmos direitos que o Deus de Israel. Então, vamos lá, vamos analisar aqui as falhas apresentadas por Jezabel. Jezabel em nenhum momento enganou ninguém, sempre teve muito claro qual era o objetivo de Jezabel. Já se sabia quem Jezabel tinha sido consagrada, tinha sido dedicada. Ela, de fato, era uma pessoa dedicada e devotada à sua prática religiosa. O objetivo dela, de fato, era fazer com que o Reino do Norte se corrompesse definitivamente. Presta bem atenção. A intenção dela é que o Reino do Norte se corrompesse definitivamente, entrasse num caminho sem volta. Em todo momento, desde o contrato de casamento, se você for estudar um pouquinho mais, você for analisar os comentários históricos a respeito desse episódio, você vai reparar que desde o contrato de casamento estava claro qual era o objetivo de Jezabel. Essa é Jezabel. Jezabel tinha o objetivo de transformar o Reino do Norte apóstata de fato. Transformar o Reino do Norte um grupo, uma nação que, além de dividida, abandonara o Deus que servia, ao ponto de não ter mais volta. Ela perseguiu o profeta, ela perseguiu o sacerdote, ela quebrou desígnios da lei. Ah, Manuela, por que é tão importante citar que ela vai quebrar conceitos da lei? Porque a lei de Israel não era só a lei civil. A lei civil e a lei religiosa eram unidas. Então, quando ela quebra desígnios da lei para ela colocar o que ela pretende, tá? Ela não só está
quebrando uma lei civil, ela está também quebrando uma lei de relacionamento entre o povo e o seu Deus. É isso que torna ela e faz com que o autor de Reis seja jocoso na hora da tradução do seu nome. Ele está dizendo que ela era ruim, ela era perversa, ela era falsa, ela tinha má intenção. E qual era a consistência dessa sua má intenção? A má intenção era agora separar Deus do seu povo, o povo de Deus, separá-lo de Deus de forma definitiva, de uma forma que o povo chegasse por um caminho que não tivesse mais volta. Essa é Jezabel. É esse o contexto em que Jezabel se apresenta ali. E Deus rapidamente, porque chegou no limite, Deus rapidamente, como fez com os outros, levanta quem? Levanta o profeta. Só que Jezabel não é a única culpada. Existe um outro personagem ali que verdadeiramente é o responsável pelas atitudes e pela abertura que ele vai dar à sua esposa. Assim, então, a gente começa o segundo tópico. Vamos apresentar aqui, vamos saber quem é Acabe, tá? Acabe foi o 7º rei de Israel, ou seja, ele foi o 7º rei do reino do norte, tá? Ele é o filho de Onri, é ele que vai suceder esse rei tão perverso. Acabe vai governar Israel por 22 anos, do ano de 874 a 852 a.C. E ele vai se casar com Jezabel, a filha de Etbaal. Durante todo o seu reinado, Acabe teve um profeta divino durante o seu reino. Esse profeta era Elias. Senhores, é muito comum nesse período monárquico cada rei ter um profeta específico sendo utilizado por Deus para ser o transmissor da mensagem divina, tá? É muito comum. Sempre vai acontecer de um profeta se sobressaltar durante as advertências que Deus transmite aos reis ali de Israel. Não só de Israel, mas também vai acontecer com Judá, tá? E no caso de Acabe, o profeta designado para falar com Acabe era Elias. Se você tem alguma dúvida a respeito do profeta ou a respeito da função do profeta, a gente tem aqui do trimestre passado eu explicando exatamente qual é a função do profeta, tá? É só você voltar lá. Então, Elias era o seu profeta. No entanto, esse rei de novo vai preferir ser fortemente influenciado pela sua mulher, Jezabel, a quem ele vai permitir que edificasse um templo a Baal. Ou seja, Acabe vai permitir. Aí vocês vão me perguntar, Manuela, Acabe vai permitir só por permitir? Não, Acabe também vai ser obrigado a permitir por causa do tal contrato de casamento, tá certo? Então, por causa disso, ele vai acabar permitindo, porque ele não tem influência nenhuma, ele vai acabar permitindo ainda mais que Jezabel faça as suas práticas religiosas e levante altares pagãos ali em Samaria, tá certo? E além de colocar ali os seus sacerdotes. Ela encorajava, né, um grande grupo de profetas falsos e instigou oposição aberta contra Deus. E Acabe, Manuela? Acabe permitia, Acabe não se pronunciava. Acabe, nessa questão, deliberadamente, ele se colocava atrás da sua esposa. Ele se escondia atrás de Jezabel. O fracasso de Acabe, né, de fato e de verdade, não foi um fracasso como rei no seu sentido de governante. Como rei, ele foi competente em algumas situações. Mas o que vai pegar na vida dele é esse lado espiritual que ele vai deixar ser dominado por Jezabel. Acabe, como seus outros sucessores, tinha um dever muito claro e muito importante, que é o dever de todo líder de nação, que é defender a lei. Ele tinha que defender a lei, ele tinha que defender a justiça, coisa que ele não fez, muito pelo contrário. Na questão de Nabote, quem julgou a causa foi o próprio Acabe. Acabe permitiu que a farsa de Jezabel chegasse até o fim, porque aquilo era bom para ele, porque ele queria a vinha,
né? Ele queria a cuja vinha que Nabote tinha, tá? E você vai ver que de fato ele a desejava, porque essa vinha vai ser anexada aos terrenos palacianos adjacentes ali. Se você voltar no texto, você vai ver que os palácios ali em Jezreel, um desses palácios teve a vinha de Nabote anexada a esses palácios, né? 1 Reis, capítulo 21, vai deixar isso bem claro. Então ele vai se esconder atrás de Jezabel, sabendo, tendo consciência de que sua mulher havia tramado para beneficiá-lo, e ele não defendeu a lei, ele não defendeu a justiça e permitiu que Nabote fosse morto de forma injusta. Tudo bem? Assim que isso acontece, Elias volta para falar com Acabe. Elias vai falar com Acabe. Acabe, que história é essa de você ter feito isso com Nabote? Nabote era inocente, Nabote não tinha agido de forma falsa. Nesse momento, Elias vai se tornar oposição aberta a Acabe e vai começar ali o atrito entre o rei, sua esposa, e o profeta. Elias, ele vai profetizar contra a vida de Acabe e vai profetizar também contra a vida de Jezabel e, consequentemente, ele vai também dar um fim ali, né? Através da profecia, vai declarar o fim, como Deus havia ordenado, da dinastia de Acabe. O reinado de Acabe foi caracterizado pela idolatria e pela péssima influência de Jezabel. Essas ações, né? Essa fraqueza de Acabe, né, de se esconder atrás da sua esposa, de ouvir a influência de quem não devia, vai trazer um monte de problemas às gerações futuras, às gerações sucessivas de Israel, tá? E vai trazer coisas piores, também levando, se deixando ser condenado não só pelo profeta Miqueias, mas também ele vai ser citado pelo profeta Oséias. Acabe foi um rei que se deixou levar, se deixou contaminar. Ele é o melhor exemplo do que a cauterização do pecado faz com o homem. Manuela, o que é cauterizar? Cauterizar é tirar a sensibilidade. Alguém que foi cauterizado pelo pecado é alguém que se torna insensível ao chamado do Espírito Santo com relação àquele erro, com relação àquela atitude ou com aquela prática que é contrária à vontade de Deus. Acabe, mesmo sendo rei do reino de Israel, do povo de Deus, ele é o exemplo fatídico do que a cauterização do pecado faz com o homem. Manuela, justifico. O episódio em que Elias, né, vira e fala que vai parar de chover e para de chover, e depois Acabe vem e fala para ele: é você que é o perturbador de Israel, mostra o quanto ele não está entendendo a ação de chamamento, a ação de misericórdia que Deus está fazendo com ele. Eu fiz esse comentário na aula presencial e faço de novo aqui. Gente, se um profeta virou e falou que não vai chover até que ele levante a mão e diga que vai chover de novo e realmente não chove, o mínimo que eu vou fazer, eu vou chamar esse profeta, eu vou procurar saber quem ele é, ou no mínimo procurar saber quem é o Deus que ele serve. Porque de fato, Acabe poderia ter feito isso. Acabe poderia ter se perguntado sobre isso. Por quê? Porque de Jeroboão a ele, ninguém mais mencionou sobre o Senhor. De Jeroboão a ele, ninguém mais teve essa oportunidade, né, essa liberdade de adorar o Senhor.
Então, se algum profeta vem e faz isso, eu vou procurar saber quem é ele. Eu vou procurar saber de que Deus ele está falando. E Acabe nem isso, Acabe nem se importou em saber quem era que estava falando. Ele tratou Elias como se Elias fosse nada. Tratou Elias como se Elias fosse o problema da nação de Israel. E, na verdade, o problema da nação de Israel era ele, Acabe, que como rei não defendia a lei e se escondia para benefício próprio atrás de sua esposa Jezabel, que tinha um objetivo óbvio, claro, gritante de transformar uma nação que foi constituída por Deus em um lugar de adoração a ídolos e deuses que eram contrários e opositores a Deus. Aqui já fica claro que a batalha de Elias não era uma batalha comum. Por isso, algumas interpretações a respeito do que Elias vai fazer no final da história se torna simplória demais, se torna muito superficial do nível que realmente foi, tá certo? Então, eu tenho Jezabel, que tem um objetivo claro, é uma inimiga clara, declarada, com um objetivo observado, bem claro, desde o começo, de transformar Israel e fazer com que Israel, se não tivesse mais volta, se desviasse do caminho e não tivesse mais como voltar, não tivesse mais como regressar a Deus por causa do seu pecado. E eu tenho aqui Acabe, que é um rei omisso, um rei que se esconde atrás da sua esposa para obter vantagens, e o pior de tudo, vantagens materiais, vantagens que depois ele não vai ter nem oportunidade, muito menos a sua dinastia, de experimentar plenamente por causa apenas de uma vinha. Por causa de uma vinha, Acabe coloca em risco toda a nação do Reino do Norte. Então, esses são os personagens apresentados. Eu mostrei para você até aqui o que aconteceu e quem eram os reis de Jeroboão até Acabe, e acabei de provar para você qual é o verdadeiro contexto ali entre Jezabel e Acabe e quem de fato era Jezabel nessa situação e qual era o nível de batalha que estava sendo disputada ali. Se Jezabel consegue o que ela deseja dentro do território do Reino do Norte, há um rompimento tão traumático ali entre Deus e o seu povo que não haveria mais volta. A adoração a Baal e a Azerá era uma adoração profana, era uma adoração moral, né? Que levava à presença de Deus um cheiro, né? Não era um cheiro suave de adoração, era um cheiro literalmente do pecado, de coisas que Deus rejeita, de coisas que Deus abomina. E aqui a gente também aprendeu qual é o verdadeiro significado simbólico de Jezabel, tanto que ela vai ser citada em Apocalipse. Jezabel, ela é falsa, ela ensina ensinamentos falsos. Ela tem imoralidade? Tem, mas ela é falsa, com o objetivo de levar a igreja a se afastar de Deus, a se afastar de Cristo, de uma tal forma que não tenha mais volta. E sinto informar, nós temos muitas Jezabéis dentro das nossas igrejas e nós não temos atentado a isso, tá? Mas vamos lá? Vamos para a conclusão da aula de hoje? Eu apresentei a vocês esses dois personagens e toda a trajetória de erros que aconteceu até aqui, para que você possa entender na aula de número 4 o que vai acontecer realmente no Monte Carmelo. Mas isso vai ficar só para a lição de número 4, que é a nossa próxima aula. Eu quero que você fique com isso na sua cabeça e que principalmente você volte nos textos para você aprender a respeito disso e conhecer mais profundamente esse episódio. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a conclusão, porque essa aula tem conclusão. Vamos lá? Conclusão. A história de Acabe e Jezabel firma o fato da consequência do pecado. E que é isso? Acabe e Jezabel mostram que todo pecado tem
consequências. E se o pecado não for rapidamente identificado, se o pecado não for logo passado pelo processo de arrependimento da pessoa que cometeu esse pecado, chega a um ponto que se torna irremediável, tá? Acabe, com a presença de Elias, teve a oportunidade de conhecer a misericórdia de Deus. Todavia, ele vai optar, ele vai preferir dar ouvidos à sua mulher do que à voz de Deus. Mais uma vez, alguém que prefere a opinião de outros do que a opinião das pessoas colocadas por Deus para auxiliar a igreja ou auxiliar o povo, tá? Mais uma vez, um rei deu lugar a maus conselhos e se deixou contaminar e cauterizar-se pelo pecado, tendo como consequência a falência do seu reinado. O que a gente aprende aqui? A gente aprende primeiro que todo pecado tem consequência. O pecado de Jeroboão gerou consequência em outros reinados. Os pecados de outros reis gerou consequências para os seus sucessores. E assim por diante. O pecado de Onir, o pecado de Elá, o pecado de Baza, todos eles tiveram consequências. E o pecado, ele sempre, até hoje, vai gerar consequências. Pecado gera falência. Tanto uma falência material, dependendo do pecado, quanto uma falência que é a pior de todas, que é a falência espiritual. Não se deixe, por favor, não se deixe ser cauterizado pelo pecado. Escute a voz de Deus, principalmente se ela for uma exortação, porque por mais incrível que pareça, ela ainda é a prova da atenção, do amor de Deus e da disponibilidade de Deus a exercer misericórdia pelas nossas vidas. Coisa que Acabe rejeitou quando não deu ouvidos ao profeta e ainda disse que ele era o perturbador de Israel. Então, eu espero que nessa aula você tenha compreendido de fato qual é o contexto de Acabe e Jezabel e por que Elias aparece ali. Ele aparece ali para representar a disponibilidade de Deus de apresentar-se e de não só se apresentar-se como Deus, mas de trazer de volta e exercer misericórdia para com o seu povo. Só que o povo, através ali, por causa do seu monarca e por causa da contaminação trazida pelo seu monarca, acaba ali cauterizado pelo pecado e não tem ali a oportunidade de conhecer Deus de fato. Então Deus agora vai ser obrigado, vai ser estimulado a apresentar-se. Já que Acabe, que é o rei, não se atentou e Deus tem muita ordem, né? Como Acabe, que é o rei, que é o líder, não se atentou para ele, agora Deus vai se apresentar ao povo para mostrar ao povo que ele ainda está ali, que ele ainda age, porque a intenção de Deus é resgatar a todos. Mas sempre vai ter alguém que não vai desejar que isso aconteça. Não vai desejar que isso aconteça, não. Não vai desejar que isso seja para ele. Não vai desejar isso para a sua vida. E a gente tem que ter isso em mente, porque isso aí é o que Acabe nos ensina, tá bom? Então, meus amores, essa foi mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Eu sei que foi muito conteúdo, é muito conteúdo histórico, é muito detalhezinho quem entra, quem sai, mas isso é importante para que você entenda o conceito de continuidade. Se você teve alguma dúvida, por favor, é só você colocar sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Caso você seja da nossa igreja e você também tenha alguma dúvida, você sabe aí como me encontrar, tá certo? E eu repito mais uma vez, as nossas aulas presenciais já retornaram lá na sede, todo domingo às 9 horas da manhã, eu juntamente com toda a equipe de Escola Bíblica Dominical, estamos lá na igreja para aprender, né, e ensinar e fazer a obra de Deus com todo amor e com toda dedicação. Mais uma vez eu alerto a vocês que se você tem alguma necessidade de discipulado, por favor, é só você me procurar lá na igreja que eu vou te passar para o professor específico do discipulado, que está lá sendo uma bênção. Graças a Deus a gente está tendo ali pessoas que estão realmente
estimuladas e preocupadas em aprender a base do Evangelho. Então, se você é da nossa igreja ou se você deseja aprender a respeito do discipulado, das bases, né, da nossa fé, por favor, não deixe de me procurar lá no domingo às 9 horas da manhã. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula, que você tenha uma excelente semana e que Deus nos abençoe.